Gente, surpreendeu a todos. O Grêmio comunica que Paulo Calef não é mais o vice de futebol do clube. Desligamento ocorreu na noite de quarta-feira. Alguns minutos atrás, no caso há 20 minutos atrás, estou gravando esse vídeo exatamente à meia-noite. O Grêmio Futebol Porto Alegrense comunica a saída do vice-presidente de futebol Paulo Calef das suas funções no clube. A direção agradece o trabalho realizado por Calef desde o início da gestão. Antônio Brum assume a função de vice-presidente de futebol. Brum assume a função que era de Calef, os dois que foram nomeados no dia da posse do presidente, no dia da eleição, né, ou no dia da posse do presidente Alberto Guerra. Calef não demorou muito para responder no Twitter. Paulo Calef, boa noite. Fui comunicado pelo senhor Alberto Guerra, é o presidente do Grêmio, do meu desligamento por telefone há pouco. O motivo indicado foi eu ter me confrontado com a imprensa. Retomo a minha condição de torcedor. Agradeço a todos os colaboradores do CT. Vocês são incríveis. Honra, caráter e seriedade. Essa foi a resposta de Calef via o seu Twitter. O que podemos indicar dessa relação? Claramente, e nós sabemos disso, claramente Calef entrou em rota de colisão com a imprensa. Ninguém discute isso. E ele mesmo diz que o presidente Alberto Guerra o demitiu por causa da relação com a imprensa. E aqui a gente pode já começar a elocubrar algumas coisas. E é óbvio que não, né? Porque se fosse para demitir por isso, já tinha demitido há horas. Há horas. E não foi por isso. Então, surpreende, e ele expõe aqui um bastidor, que ele foi demitido por telefone, e é preciso aqui fazer duas leituras. A primeira, Calef faz um início de gestão muito bom. Os primeiros 2, 3 movimentos de Calef foram muito bons. Ele reforça o time, ele se comunica bem com o torcedor, e ele faz com que todo mundo, de alguma maneira, valorize o trabalho dele. Em determinado momento, há uma mudança na forma de condução das suas coisas incríveis. E essa mudança é incrível mesmo. E isso começa naturalmente a gerar um desconforto muito forte nos pares de direção. O que eu já ouvi nesse processo, vocês não têm ideia. Isso, de alguma maneira, escancara isso que a gente está falando aqui. Só que o curioso é que isso surge no dia em que o gremista tem uma boa notícia. Uma boa notícia. Que é essa possibilidade do Soares, de alguma maneira, refazer a sua relação com o Grêmio. Até que ponto isso tem a ver com o Calef ou não? Isso é que a gente precisa saber agora. O que Calef tem nessa relação com o Soares, com o Renato, que indicou a sua saída? Qual é a relação? O presidente Alberto Guerra, e eu sempre salientei isso, ele é amigo do Calef há muito tempo, antes do Grêmio. Agora, o nível de conflito deste momento é gigante. E, principalmente, não caiu o futebol. Caiu o Calef. O Antônio Brum segue no departamento. E isso indica ainda mais a nossa relação agora. Entendeu? Essa forma de tentar compreender essas distâncias, essas diferenças, é que fazem com que, a partir de agora, a gente tente minimamente saber o que estava fazendo. Ele estava fazendo alguma coisa que estava gerando conflito interno? O Grêmio vive um mar de rosas do ponto de vista de resultado.
Por que o Grêmio estava criando conflitos? Seria Paulo Calef que estava criando conflitos? Seria através da figura do Calef essa relação? São situações que nós precisamos saber. Nós precisamos conversar com o Calef, nós precisamos conversar com o Guerra, nós precisamos conversar com o Brum. O que está pegando? O que de fato mexeu ou movimentou que determinou a queda do vice-futebol que era querido pela torcida? E a alegação do Calef, ela fica mais forte ainda. Eu fui demitido porque entrei em rota de colisão com a imprensa. Ou seja, Calef coloca na imprensa a culpa do seu desligamento. Mas será isso? Guerra não parece ser exatamente um dirigente que está preocupado com a imprensa, tá? Guerra está preocupado com o espaço interno, Guerra está preocupado com isso. E outra, uma demissão às 11 horas da noite, 11h40 da noite. Agora nós vamos ter que saber o que houve internamente. Qual é o nível de dificuldade interna tamanha que fez o Grêmio à noite falar isso. Essa é a relação. Essa é a relação e as perguntas de agora. O Grêmio tem que sair logo disso, tá? Jogadores vão, dirigentes vão e o Grêmio fica. Treinadores vão e o Grêmio fica. Craques vão e o Grêmio fica. Não existe ninguém maior que o Grêmio. O Grêmio agora vai para Antônio Brum e nós vamos apoiar Antônio Brum. Calef é página virada, mas gera a nossa curiosidade, a forma como isso desenvolveu, por que isso desenvolveu e principalmente o que tamanha discussão toma conta de um clube que está ganhando. Demissão de futebol se dá quando perde. Quando ganha, e o Grêmio está ganhando. É muito curioso. Vamos atrás das informações, parece que a noite vai ser longa.